Meu nome é Alejandro, sou do Colégio Estadual Ana Bernardes e hoje vamos falar sobre absolutismo monárquico. Hoje será o segundo capítulo da temporada 2 de História é Bom para Estudar, então fiquem ligados e solta a vinheta. Absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico é uma doutrina política que concede autoridade e poder ilimitado a um monarca, que passa a exercer uma supremacia absoluta. Um monarca absoluto exerce um poder político irrestrito sobre o Estado e o seu povo. No sistema político monárquico absolutista, o monarca não está sujeito a contestações ou regularizações realizadas por qualquer outro órgão, seja ele judicial, legislativo, religioso, econômico e eleitoral. Os dois principais teóricos deste período foram Thomas Hobbes, que se baseava em uma teoria radical e pessimista quanto à humanidade, alegando que os homens nascem ruins e egoístas, e Jacques Bousset, que relacionou a política com a religião, sustentando a ideia de que os monarcas eram, em primeiro lugar, instituídos por Deus para governar o povo. Características do absolutismo monárquico. A monarquia absoluta é definida por uma única pessoa dita as regras na gestão pública. As regras e leis impostas pelo monarca não podem ser revogadas ou questionadas. O rei tem um controle total sobre a região ou país. O poder absolutista consistia em tirar os senhores feudais o poder que tinham sobre suas terras. Assim, os reis começaram a criar as burocracias e os exércitos nacionais. É o chamado monopólio da violência. A monarquia foi apoiada pela Igreja Católica, que afirmava que uma determinada pessoa ou família foi escolhida por Deus para governar como agente do divino na terra. O monarca absoluto respondia somente a Deus, ou seja, ele não podia ser removido ou questionado por homens e estava acima de qualquer reprovação. Dentro do absolutismo monárquico, qualquer pessoa que se manifestasse contra o rei ou desobedecesse às suas leis, estavam também desobedecendo a Deus. Como surgiu o absolutismo monárquico? Se originou no início da Europa moderna e foi inspirado nos líderes individuais dos novos estados-nação, criados no rompimento da ordem medieval. O poder desses estados estava intimamente associado apenas ao poder de seus governantes. No século XIV, o absolutismo monárquico prevaleceu em grande parte da Europa Ocidental e foi difundindo nos séculos XVII e XVIII. Além da França, cujo absolutismo foi resumido por Luís XIV, o absolutismo existia em uma variedade de outros países europeus, incluindo a Espanha, a Prússia e a Austrália. A defesa mais comum para a permanência do absolutismo monárquico era que os monarcas conheciam, abre aspas, o direito divino dos reis, fecha aspas. Essa visão justificativa até o domínio tirânico como punição divinamente ordenada, administrada por governantes para pecaminosidade humana. Em suas origens, a teoria do direito divino pode ser atribuída à concepção medieval da concessão de poder temporal de Deus ao governante político, enquanto o poder espiritual foi dado à cabeça da Igreja Católica Romana. No entanto, os novos monarcas nacionais afirmaram sua autoridade em todos os assuntos e tendiam a se tornar chefe de igreja e de Estado. O Iluminismo e o absolutismo monárquico. O Iluminismo e seus ideais de liberdade tiveram um grande impacto na capacidade dos monarcas absolutos de continuar a governar como tinham feito. Os influentes pensadores do Iluminismo questionaram a autoridade tradicional e o direito do governo dos monarcas. Assim, começa uma onda de mudanças em grande parte do mundo ocidental, incluindo o nascimento do capitalismo e da democracia. Hoje, muitas poucas nações continuam a existir com a monarca absoluta, mas alguns exemplos permanecem, como Catar, Arábia Saudita, Omã e Brunei. Já a Grã-Bretanha é um exemplo de monarquia constitucional. O primeiro-ministro detém o poder político real e o papel da Rainha Elizabeth II é principalmente cerimonial. O despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido, também chamado de despotismo benevolente,
foi uma forma de governo no século XVIII em que os monarcas absolutos buscavam reformas legais, sociais e educacionais inspiradas pelo iluminismo. Eles tipicamente instituíam reformas administrativas, tolerância religiosa e o desenvolvimento econômico, mas não propunham reformas que pudessem ameaçar sua soberania ou perturbasse a ordem social. Qual a diferença entre monarquia constitucional e a monarquia absoluta? Pois bem, a monarquia absoluta, o monarca possui a supremacia do governo e o único que elabora as leis. O monarca tem um poder absoluto para se relacionar e tomar decisões com países exteriores. Não existe constituição para controle das leis e decisão. A monarquia constitucional. O poder do monarca é ilimitado e costuma ser apenas cerimonial. Os cidadãos do país elegem líderes como ministros para elaborarem as leis. O primeiro-ministro detém o real poder político sobre a nação. O poder do monarca é limitado por uma Constituição. O absolutismo monárquico lembra o período da Idade Média, quando a Igreja tinha uma grande influência social no sistema feudal, onde não pode ser questionada e nem desobedecida. Mas a ideia dos iluministas causa um grande impacto na capacidade dos monarcas de continuar a governar como tinham feito. Os influentes pensadores do iluminismo questionaram a autoridade tradicional e o direito do governo dos monarcas. Assim, começa uma onda de grandes mudanças no mundo ocidental europeu, incluindo o nascimento do capitalismo e da democracia.